Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos ter uma aula de redação do 7º ano e a gente vai estudar um mito e o texto dramático, ok? O meu nome é professor Gilmar. Primeiro a gente precisa entender o que é essa coisa de mito. O que é o mito, que vem lá das mitologias? Mito são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. Então eles criavam seus mitos, certo? Por exemplo, um exemplo clássico é, por exemplo, o mito do arco-íris. Íris era a filha de Zeus. E aí, quando Zeus queria mandar uma mensagem aos homens, mandava sua filha descer para avisar. E aí ela descia nesse arco. Por isso o nome arco-íris. Era assim que eles explicavam esses fenômenos da natureza, né? Quando começava o trovejar, assim, aí é Zeus com raiva, né? Então isso são narrativas mitológicas. As origens do mundo, né? A questão de Cronos, né? O deus do tempo, né? Geia, deusa terra, né? Que não eram compreendidos por eles. Não é como hoje, que você tem toda uma ciência para explicar as coisas. Eles não tinham, então eles criavam seus mitos, que são narrativas. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais. Por isso que muitas vezes você vê um fenômeno da natureza e aí você atribui a um deus. Por exemplo, tem um caso de Scylla e Caribides, né? Que são dois seres mitológicos que destruíam os navios. Na verdade, eram só recifes e redemoinhos, mas eles achavam que aquilo eram monstros marinhos que destruíam as embarcações. Hoje a gente sabe que eram só pedras, né, levantadas nas águas que destruíam. Certo? Então eles disseram, não passa ali não, porque senão nós seremos destruídos por Scylla e Caribides. Na verdade, eram só pedras e redemoinhos. Certo? Todos esses componentes são misturados aos fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Certo? Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Observe que o mito ele surge ainda nos primórdios da civilização, século 7, século 8 a.C., através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte, ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Certo? Então, isso é o mito. Texto dramático. Então, texto dramático se ancora em algumas questões dos mitos, principalmente os gregos. Então, o gênero dramático ou teatral faz parte de um dos 3 gêneros literários, que é o gênero lírico, o épico e o dramático. Então, quem construiu isso foi Aristóteles, né? O filósofo Aristóteles. No entanto, o gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados. Enquanto que o épico você escreve em um papel, enquanto que o lírico você escreve em um papel, o dramático você escreve em um papel para alguém encenar, falar, ok? Ou dramatizar, certo? Às vezes você manda a pessoa ler um poema, o cara lê um poema. Não, dramatize agora, né? O amor é fogo que arde sem se... É diferente, o amor é fogo que arde sem se ver. Referido a que dói não se sente. O amor, né? É uma dor que desatina sem doer, né? É estar perdido na multidão. Certo? Então, isso é a dramatização. Do grego, a palavra drama significa ação. Origem. Desde a antiguidade, o gênero dramático originário da Grécia eram textos teatrais encenados essencialmente como culto aos deuses. Certo? Eles têm essa relação com os deuses, lá com os nossos mitos, os quais eram representados nas festas religiosas. Ok? Entre os principais autores do gênero dramático está a tragédia e a comédia. Então, algo que lhe faz chorar e algo que lhe faz sorrir. No pensamento grego, tudo que faz você chorar
expõe em você o seu lado bom, certo? As suas virtudes. Tudo aquilo que faz você rir demonstra o lado ruim seu, certo? Não é para a gente estar zombando disso, né? Então, as comédias, geralmente, alguém sofre, né? É que nem piada, alguém sofre, né? Na Grécia Antiga estão Sófocles, ele vai escrever Édipo, né? Que é a história de um homem que tem uma maldição desde o seu nascimento, né? Que aí ele acaba, né, desvendando o enigma lá da esfinge. Eurípides, né? Que aí você tem a grande obra Medeia, uma mulher que se apaixona por um homem e esse homem a deixa, né? E aí cria-se toda uma tragédia em cima disso. E Electra, né? Também, que é uma obra de Ésquilo, certo? A encenação dos textos de gênero dramático tinha o objetivo de despertar emoções na plateia. Esse fenômeno a gente gosta de chamar de cartase. O que é a cartase? A cartase é quando você se coloca no lugar do personagem, você sofre com o personagem, você ri, você chora, você se emociona, você torce para que não aconteça. Então, esse fenômeno é o que a gente chama de cartase, ok? Principais características, né? A principal característica do drama é, primeiro, ele é encenado, ele tem uma encenação cênica. Você precisa construir a cena. Então, você economiza muito em palavras quando você constrói a cena. Você só faz o personagem falar, certo? Uma linguagem gestual, sonoplastia, tem que ser som, né? Presença de diálogos e monólogos, né? Tem que ter pessoas falando, conversando, nem que seja com ela mesma, que é o monólogo. Predomínio do discurso em segunda pessoa, tu e vós, certo? Tu não irás, né? No caso da gente aqui na língua portuguesa, a gente usa o você. E muitas obras são adaptadas para o você. Estrutura dramática. Então, eu quero fazer uma peça teatral. Como é que eu vou fazer essa peça teatral? Como é a estrutura dela, né? Os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos, né? Que junto aos atores que encenam o texto, são os emissores e, por sua vez, os receptores são o público. Então, existe aquele que escreve, é o dramaturgo. Existe aquele que encena, que é o ator ou a atriz. E tem aquele que assiste, que é o público, quem está assistindo. Assim, os textos dramáticos, além de serem constituídos de personagens, que podem ser os protagonistas, são os personagens principais, e também nós temos os antagonistas, que geralmente são os vilões, é aquele que vão combater os protagonistas. Tem os secundários, que são personagens que têm menor importância, e tem os figurantes, né? Por exemplo, quando você assiste uma novela, tem um cara passando de carro, né? Tem uma moça andando, ela não fala, fazendo parte da cena ali. Então essas pessoas são conhecidas como figurantes, essas pessoas que não falam. São compostos pelo espaço cênico, o palco teatral e o tempo. O tempo é muito importante também. Geralmente os textos destinados ao teatro possuem uma estrutura interna básica a saber. Primeiro, uma apresentação. Geralmente no teatro o narrador ele inicia, né, a sua fala, dizendo o que vai acontecer, conversa com o público, principalmente em altos e faces, você vê mais isso. Eu preciso gerar um conflito. Eu não vou contar a história de uma pessoa, eu vou contar o conflito de uma pessoa. Certo? Então tem que haver o conflito, né? O momento em que surgem as chamadas peripécias, que são as chamadas reviravoltas, né? Por exemplo, tem uma obra de Machado de Assis, Helena, que um dos conflitos é que a pessoa, o personagem principal, se apaixonou pela própria irmã. Ele se apaixona pela irmã, porque eles são irmãos de pai, não de mãe. Depois ele descobre, e aí ocorre a peripécia, ocorre a reviravolta, que na verdade ela não era filha do pai dele. Ela foi criada pelo pai dele. Ele colocou o nome nessa moça. Não era o pai biológico, né? Então isso são peripécias que acontecem na obra. Mas primeiro eu preciso construir um conflito. Aí você tem o desenlace, né? Quando acontece os pontos,
o momento de conclusão, encerramento ou desfecho da ação dramática. Então você tem uma apresentação da obra, é colocado um conflito e depois o desenlace, que aí tudo se resolve. Além da estrutura interna inerente ao texto dramático, tem a estrutura externa do gênero dramático, como os atos. Primeiro ato, segundo ato, certo? Terceiro ato. A gente vê, quando você pega uma obra literária de cunho teatral, tem lá ato 1, ato 2, primeiro ato, segundo ato. As cenas, muitas vezes, um ato tem várias cenas, ou uma única cena, certo? Depende do dramaturgo. De forma que o primeiro corresponde à mudança dos cenários, né? Então, o primeiro ato sai, por exemplo, é um castelo. Então, sai de um quarto, vai para a sala. Então, você está saindo, né? Para a representação. Enquanto que o segundo designa a mudança, a entrada ou saída dos personagens. Então, é a cena, né? Observe que cada cena corresponde a uma unidade de ação dramática, certo? Então, por exemplo, em Shakespeare mesmo, quando o Mercúrio, né? Ele desafia Teobaldo para um duelo até a morte de espadas, e aí Mercúrio acaba morrendo, e aí Romeu, tomado pela dor, vendo seu amigo morto, saca da espada e luta com ele. Então você tinha uma primeira cena, você tem um ato, que é a luta deles, né? De Teobaldo com Mercúrio. Mercúrio morre, isso é uma cena. E aí entra a segunda cena, em que Romeu vê seu amigo Teobaldo morto. E aí ele saca da espada e entra em conflito com Teobaldo. É uma terceira cena. Certo? Então é assim que a estrutura do teatro é feita. É a beleza do teatro, né? Bem, vamos lá. Exemplos de textos dramáticos, né? Nós temos a tragédia, né, que valoriza as coisas boas do homem. A representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos, né, tristes, né? Eu sempre digo que toda tragédia alguém tem que morrer no final, né? Senão não seria uma tragédia. Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, do qual fazem parte personagens nobres, heróicos, sejam deuses, semideuses, né, na mitologia grega, ou pessoas importantes, nobres também. A comédia é a representação dos textos humorísticos que levam o riso da plateia. É por isso que a gente vê o lado inferior das pessoas, enquanto a tragédia vê o lado superior, a compaixão, né, o amor. Na comédia a gente vê o lado inferior, certo? Você fica zombando de alguém. São textos de caráter crítico, chocoso, satírico, então faz você rir. A principal temática dos textos de comédia envolve ações cotidianas. Uma discussão, por exemplo, de marido e mulher. Uma discussão de dois colegas na sala de aula. Que aí, às vezes, um acaba caindo e todo mundo começa a rir, né? Por causa de uma bobagem. Fazem parte dos personagens humanos, os chamados estereótipos. E todo mundo tem um estereótipo, né? O que seriam esses estereótipos? A pessoa calada, a pessoa divertida, a pessoa vaidosa, o gótico, né? Aquela pessoa toda dark, certo? E a tragicomédia, que é uma tragédia com tons de riso. Você acaba rindo da miséria dos outros, né? União dos elementos trágicos e cômicos. Temos as farsas, que é uma forma de enganar alguém, né? A farsa mais conhecida é a farsa de Inês Pereira, mas existem várias outras farsas. Surgida por volta do século XIV, a farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico, formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais, né? Então, o avarento, né? A fofoqueira, certo? Então, você coloca essas pessoas na farsa. Ações corriqueiras, cômicas, burlescas, o burlesco, né? O estranho, certo? Então, você transforma nas farsas. Geralmente, as farsas é uma história que conta um grupo de pessoas tentando enganar alguém. Aí são as farsas. Os autos, surgidos na Idade Média, ou os autos, são textos curtos de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. O mais conhecido auto é o auto da trilogia da Barca, de Gil Vicente, que é a história de pessoas que morrem e aí ele tem que entrar na barca. E aí você tem a barca do diabo e tem a barca do anjo.
Todo mundo quer ir para a barca do anjo. Só que o anjo disse, não, você não pode não, a sua barca é a outra. Não, mas eu era um nobre, eu era assim, não, mas você cometeu tais pecados, ele está lá esperando. E tá lá o diabinho sentado, né, com o reminho esperando. Vamos, né, fazer a pessoa rir, né? E aí ele começa a discutir com o diabo, dizer que não merece ir com ele. Né? Não, não merece ir com ele. Não, né? Então gera todos esses conflitos lá. E é muito interessante o conflito nas peças teatrais. Bem, temos aí uma historinha bem bonitinha, né? O índio e o jabuti. Veja como é a construção de uma peça teatral. Então veja, você primeiro tem a fala do narrador. Né? Nossa primeira fala é o narrador. Um dia, o jabuti estava passeando e encontrou uma lâmpada mágica e a escondeu. Quem está falando isso não é o personagem A nem o personagem B. É o narrador. Ele fala com o seu público. Veio uma chuva forte, tão forte que inundou a floresta. Era preciso fazer uma mágica para parar a chuva. Aí entra o índio, certo? Primeira cena. Ato 1, primeira cena. O índiozinho pergunta aos bichos: quem sabe de uma mágica que faça parar a chuva? Aí você vê a hiena, né? A hiena deu uma gargalhada e disse: aqui não tem nenhum mágico. O jabuti buscou sua lâmpada e disse: não sei como funciona, mas se ajuda. Eu sei, disse o índio, esfregando as mãos na lâmpada. De repente, a lâmpada começou a soltar estrelinhas que se dirigiram para o céu, fazendo a chuva parar. Todos os animais da floresta ficaram agradecidos à lâmpada, que num passe de mágica desapareceu. Quem sabe algum dia você a encontra. Então veja, isso aí é um texto dramático. Você tem a fala do narrador, você tem a fala dos personagens, né? Se a gente quiser encenar, né? A gente encena, né? Bem, e aí eu deixo uma atividade lá no livro Panoramas, da página 238 a 241, para você praticar o texto dramático, ok? Eu espero vocês no plantão de dúvidas. Até já!